E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma resenha, dar um passeio pela história, né? De um dos meus escritores preferidos, meu historiador preferido, né? Tem um vídeo de apresentação dele aí no canal, Anthony Beevor, e nós vamos resenhar uma das suas principais obras, né? E um dos eventos históricos mais dramáticos, né? Da história mundial, e mais violentos também, sem dúvida, Stalingrado, né? Então, Stalingrado foi a batalha mais sangrenta da história da humanidade, né, com em torno de 2,5 milhões de vítimas, né. Se eu não me engano, o segundo lugar foi a Batalha do Somme, na primeira Guerra Mundial, na França, com 1,2 milhão vítimas, né, ou seja, menos da metade. Né. Então, Stalingrado foi realmente uma carnificina, um banho de sangue, e um evento histórico decisivo, né, decisivo. E a gente vai primeiro contextualizar, né, para a gente falar sobre esse livro e sobre essa batalha. Então, começou a Segunda Guerra Mundial, os alemães e os soviéticos fizeram um acordo, né, de não agressão e de cooperação. Vou contextualizar rapidamente aqui. Então, o fato é que os nazistas e os comunistas começaram a Segunda Guerra como aliados, né, quando o Hitler invadiu a Polônia por um lado, o Stalin invadiu por outro. Só que o Hitler, nas mitologias lá que ele acreditava, nas superstições, ele acreditava que a raça ariana era uma raça superior e que tinha o destino dela, ela precisava de um espaço vital para se desenvolver, e esse espaço vital estava no leste. O leste europeu pertencia à raça ariana por direito. Era o que o Hitler acreditava, inclusive está lá exposto naquele livro maluco que ele escreveu, né? E a partir de determinado momento, ele achou que se ele declarasse guerra à União Soviética, ele iria conseguir uma trégua com o Ocidente, com a Inglaterra e os Estados Unidos. Era achar para a Inglaterra sair da guerra e os Estados Unidos não entrar. Era ele atacar a União Soviética. É isso, resumindo. Então, a primeira coisa que ele fez foi atacar ali o Sudeste Europeu, né? Para quando ele entrasse na União Soviética, o flanco dele, da entrada dele, não estivesse vulnerável. Então ele atacou Iugoslávia, Grécia e a ilha de Creta, né? Inclusive, todo esse ataque está detalhado, todas essas batalhas está detalhado nesse outro livro do Anthony Beevor, Creta, né? Que é fantástico também. Então ele primeiro garantiu que o flanco estava seguro, né? Para lançar a célebre Operação Barbarossa, né? A invasão da União Soviética na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha. Então ele invadiu a Alemanha com 3 grupos de exército: o grupo de exército norte, o grupo de exército central e o grupo de exército sul. O norte em direção a Leningrado e os países bálticos. Leningrado é São Petersburgo, né? Os comunistas mudaram o nome. O grupo de exército centro através da Ucrânia para invadir Moscou. E o grupo de exército sul em direção aos postos de petróleo lá no Cáucaso. Então, primeiro ano isso em 1941. Então, primeiro ano da invasão, resumindo, né, só para contextualizar, os alemães quase chegam a Moscou, chegam a ver ali as torres de Moscou, mas são pegos por um inverno assim terrível, né? O general inverno, o reforço histórico que os russos sempre têm, né? Mas esse ano foi inclusive pior do que o normal. E eles não conseguiram tomar Moscou graças ao inverno e graças às linhas de defesa brilhantemente projetadas pelo general George Zhukov, né? Então, no ano seguinte, ele começa a desenvolver uma obsessão pela cidade de Stalingrado, uma cidade industrial às margens do rio Volga, né? Que levava o nome do ditador Stalin, né? Os comunistas mudaram o nome de várias cidades, né? O Stalin mudou o nome da cidade para Stalingrado. E o Hitler desenvolveu uma obsessão muito grande por essa cidade. O Hitler, apesar da carreira militar dele ter sido só um cabo, né? Ele tinha, sim, uma intuição militar boa, muitas vezes, isso se revelou em muitos casos. Mas o que atrapalhava muito
eram as obsessões dele. Às vezes ele tinha umas obsessões assim, sem muito fundamento racional, que botava tudo a perder e deixava os seus generais loucos, né? Então Stalingrado não tinha essa importância e estratégia toda, mas ele achou que ele tomando Stalingrado ia dar um golpe muito grande, né? Simbólico, na União Soviética toda, né? Então ele destacou do grupo de exércitos sul, ele destacou o 6º Exército, que era um dos exércitos mais fortes, né, da Alemanha. Era formado não só para a Alemanha, mas tinha também tropas romanas e italianas e algumas divisões Panzer, e direcionou para a tomada de Stalingrado, né, que eles achavam que iam tomar antes do inverno chegar, isso em 42. Então, aí termina a nossa contextualização e começa a nossa batalha. Então, o Anthony Beevor descreve brilhantemente nesse livro aqui, com o estilo que lhe é peculiar, né? O Anthony Beevor, ele alterna entre macroanálises e análises intimistas, né? E isso é muito legal, porque mantém a nossa atenção, torna o livro interessante, não fica só aquela coisa maçante. Então, a nossa batalha começa quando o 6º Exército se direciona para Stalingrado, às margens do rio Volga. E a primeira coisa que eles fazem é submeter a cidade a um castigo de artilharia muito grande e bombardeio aéreo, né? Então, é importante dizer que até esse ponto, o exército alemão estava avançando com muita força dentro da Rússia. Por quê, principalmente? Porque eram terrenos planos, né, grandes planícies, e a forma de guerra, que era a especialidade da Alemanha, era exatamente para esse tipo de terreno, né? A Blitzkrieg, né, que é o avanço rápido da infantaria com apoio dos blindados e do apoio aéreo, principalmente os bombardeios de mergulhos, os Stukas. Então a Alemanha avançou muito rápido no interior da Rússia, né? O avanço foi passando por cima de tudo, ganhando as batalhas e tudo. Só quando chegou em Stalingrado, ele acabou se deparando com a forma de guerra da qual eles não estavam treinados, né? Então, o que foi que aconteceu? Quando eles submeteram a cidade a uma barragem de artilharia enorme e bombardeio aéreo, a cidade ficou no estado de semi-destruição, mas a partir do qual as edificações semi-destruídas, as ondas de choque das bombas não conseguiam destruir ela além daquele ponto, né? Então eles conseguiram semi-destruir a cidade, mas ainda ficou um labirinto de ruínas, né? Então isso não era o tipo de guerra que os alemães eram acostumados a fazer, né? Tinha muita dificuldade a entrada dos blindados, milhares de pontos para emboscadas, né? Mas mesmo assim os alemães entraram, né? Entraram com a infantaria com uma determinação muito grande. O Hitler estava obcecado com a conquista daquela cidade. Eles tiveram uma guerra extremamente brutal dentro de Stalingrado, ao longo de 1942. A briga era quarteirão a quarteirão, cada quarteirão tinha uma emboscada. Os tanques não conseguiam avançar pela cidade, porque sempre tinha emboscada, coquetel molotov, né? Explosivos. E os alemães foram avançando com um desgaste incrível para dentro da cidade, incrível. E os soviéticos, eu acredito que intuitivamente, foram desenvolvendo técnicas de guerra, né, para essa situação, que é combate urbano em curta distância, que talvez seja a guerra mais sangrenta e brutal que existe, né? Então, assim, eles descobriram que o uso dos snipers seria bastante efetivo nesse cenário, né? Tinha muito lugar para se esconder. Então eles criaram, os caçadores russos atiravam muito bem, eles criaram vários pelotões de snipers, né? E esses snipers semeavam o terror psicológico nas frentes alemãs, porque eles miravam só nos comandantes. Então eles começaram a ter muito êxito, né? Começaram a matar muitos comandantes alemães da hierarquia, e semeava o caos e o terror nas linhas inimigas, né? Então essa forma de guerra foi muito efetiva. Mas mesmo assim, a força alemã continuou avançando ao longo de Stalingrado, até chegar no final do ano de 1942, e já está
com a cidade praticamente toda conquistada, né? Só que aí veio o inverno, né? O general Inverno. E aí entra a figura do maior herói militar da União Soviética da Segunda Guerra, o general George Zhukov, né? O general mais brilhante soviético. E ele traçou uma estratégia de contra-ataque durante o inverno, chamada Operação Urano, né? Então, o que é que consistia a Operação Urano? Estava aqui em Stalingrado, na beira do rio, o exército alemão avançando, tendo a cidade quase toda conquistada, os russos mandando reforço através do rio para a cidade, para manter os alemães ocupados, lutando, se desgastando, né? E quando chegou no inverno, o general George Zhukov criou dois exércitos ponta de lança. Estava aqui o exército alemão, um saía por aqui do rio e outro por aqui, dos dois lados do exército alemão. E depois eles se cruzavam, uma manobra militar clássica chamada manobra de pinça, e isolava o exército alemão. Esse era o plano que foi concluído brilhantemente já durante o inverno. Então o poderoso 6º Exército Alemão ficou isolado num bolsão, né? E uma das coisas que atrapalhou muito a Alemanha durante a guerra foi a falsa segurança que o comandante da Luftwaffe, o Marechal Hermann Göring, dava em relação às operações, né? Então, no momento que o 6º Exército foi encurralado, quando você é encurralado numa manobra de pinça, você não tem escolha, você tem que efetuar um ataque de altíssimo risco para tentar furar o cerco, custe o que custar, é a sua única chance de sobrevivência. Mas o Hermann Göring garantiu que conseguiria abastecer de munições e provisões o bolsão, que eles concluíssem o que eles estavam fazendo em Stalingrado, né? Isso, o inverno avançando, inverno russo de vários graus abaixo de zero, né? Temperaturas pelo qual os alemães não estavam nem preparados para isso, em termos de agasalho, né? Eles achavam que eu terminar essa campanha antes do inverno. Então, ao longo do inverno, a Luftwaffe se mostrou incapaz de manter o combinado, né? Não conseguiu abastecer o bolsão a qual estava isolado o 6º Exército, comandado pelo general Paulus, né? E os soviéticos ainda adotaram várias técnicas assim, de terror, né? Barragem de artilharia fortíssima, eles tinham aqueles lança-foguetes, o Katyusha, né? Eles passavam a noite todinha atirando os Katyusha lá, barragem de artilharia de Katyusha, no bolsão onde estava o 6º Exército. Então o soldado não conseguia nem dormir, nem comer, porque não tinha comida, a Luftwaffe não estava conseguindo abastecer. Ainda tinha que suportar o frio sem agasalho. Então eles começaram a morrer assim, de uma forma dramática, né? Diz que toda a vida, quando um pegava no sono, ninguém sabia se ia acordar. Muitas vezes dormia congelado. Então o 6º Exército cercado foi sendo dizimado, destruído, foi se desintegrando. Pela fome, pelo frio, pelas doenças, né, que a imunidade caiu. No fronte de guerra você está sujeito a todo tipo de doença, né, a sua imunidade cai. Então, quando o 6º Exército estava definhando, as ordens que eles receberam do Hitler foi resistir até o último homem morrer, né? Os nazistas eram muito ligados na propaganda, então eles queriam criar uma fábula dos heróis de Stalingrado que sacrificaram pela Alemanha e tal, não sei o quê. E o Hitler promoveu o general Paulus a Feldmarschall, né, marechal de campo. Só que as ordens eram para que ele morresse junto com seu homem, eles resistissem até o último homem e morressem lá no bolsão, né, já que a Luftwaffe não estava conseguindo abastecê-los. E a situação piorando, os soldados começaram a virar mortos-vivos, né? E os soviéticos foram acochando o bolsão. À medida que os soldados iam morrendo, os soviéticos se encurtando, acochando o bolsão. Até que eles tomaram o último campo de pouso que tinha dentro do bolsão. A Luftwaffe só conseguiria abastecer agora de paraquedas, hipoteticamente, dentro de um alvo muito pequeno. Não podia nem voar muito baixo, que seria derrubado pela artilharia. Ou seja, não tinha mais nenhuma chance.
Os que estavam lá estavam condenados, exatamente como Hitler ordenou. Né? Em detalhe, quando Hitler promoveu o general Paulus a marechal de campo, para ele morrer com essa promoção, o marechal de campo nunca foi capturado pelo inimigo vivo na história. Né? Então ele achou que o Paulus nunca iria passar pela desonra de se deixar capturar vivo depois dessa promoção, ia morrer com essa honra. Né? Ou seja, essa promoção na realidade foi uma sentença de morte. Então, após a conquista do último campo de pouso, o general Paulus optou pela rendição. Né? Optou pela rendição, eles se renderam e foi o fim da Batalha de Stalingrado. Os alemães que foram feitos prisioneiros, 95% morreram como prisioneiros dos soviéticos. O Paulus ainda sobreviveu à guerra, né? Foi prisioneiro soviético, acho que até 55, se eu não me engano, sobreviveu à guerra. Né? E quando perguntado depois da guerra por que ele não obedeceu às ordens do Hitler, ele disse porque o Hitler mandou me suicidar e eu sou cristão. Foi a resposta dele. Né? E os alemães que se renderam tiveram um destino terrível. Mas por quê? Porque eles tinham muitos, o Sexto Exército tinha muitos prisioneiros soviéticos, e quando começou a faltar comida, eles cortaram as provisões dos soviéticos para poder comer. Então eles primeiro mataram os exércitos soviéticos de fome, os milhares de soviéticos que estavam prisioneiros lá do Sexto Exército. Então, quando eles se renderam aos soviéticos, eles não tiveram um tratamento melhor. Né? Eles não tiveram um tratamento melhor. E foi a partir desse ponto que a União Soviética iniciou uma ofensiva em direção a Berlim. Né? Isso no começo de 1943. Então, a Batalha de Stalingrado foi o turning point da Segunda Guerra Mundial, a partir do qual os aliados passaram a ter a ofensiva na guerra. Né? Então, assim, é um episódio incontornável da história mundial, da história militar. E história militar é história. Né? Então, assim, eu recomendo demais esse livro. O Antônio Bivo escreve de uma forma fantástica, mantém a nossa atenção o tempo todo. E a Batalha de Stalingrado, esse episódio histórico, foi adaptado para o cinema várias vezes. Né? Eu tenho um exemplo aqui, esse filme americano Círculo de Fogo mostra a história do Vassili Zaitsev, que foi o sniper russo mais famoso e maior destaque durante a Batalha de Stalingrado. É um filme fantasioso, né? Não mostra a história dele como realmente foi, né? Cheio de fantasia, cheio de ideologia o filme, mas o filme vale para ilustrar. Né? É como eu sempre falo, filmes e romances históricos, eles não servem para aprender história, mas eles são muito bons para ilustrar a história que você estudou, para ajudar você a construir no seu imaginário aquilo que você leu em livros como esse aqui. Aqui sim é história. Então, isso em conjunto com isso é muito legal. Inclusive, as primeiras cenas desse filme são espetaculares. Eu comparo com as primeiras cenas do Resgate do Soldado Ryan. Né? Os exércitos russos atravessando de barco o rio Volga para chegar em Stalingrado, com o bombardeio dos Stukas alemães, né? E eles nas primeiras batalhas lá com aqueles pilotões de fuzilamento soviético, o Stalin aprovou uma lei lá que toda vida que o exército soviético avançava, tinha um pilotão de fuzilamento atrás, com metralhadora, de comissários, né? Se alguém recuasse, era morto. E isso aqui mostra, né? O pessoal pensa que é exagero, mas era exatamente daquele jeito. Então as primeiras cenas desse filme aqui são geniais, né? Outra coisa que eu recomendo demais para ilustrar são os games, né? Muita gente tem preconceito, mas tem games que são fantásticos para se ilustrar a história. Um dos melhores dele é esse aqui, Call of Duty World at War, um jogo de 2009 do PlayStation 3. Mas quem conhece videogame sabe que o PlayStation 3 ainda manda muito bem, né? Não deixa, muito poucada. Um jogo desse aqui é melhor do que muito jogo ruim aí de videogame moderno, né? Então, esse jogo aqui, ele tem uma fase que é Stalingrado, né? Você é um sniper em Stalingrado, ele constrói a cidade, constrói aquela pracinha lá das crianças. Então, assim, para construir... Lógico, como eu falei, você não vai aprender história por aqui, nem por aqui. Mas é fantástico para ilustrar, fantástico para ajudar o seu imaginário a construir aquele ambiente, né?
que esse livro aqui descreve. Né? Inclusive, esse jogo é recomendável não só para a Batalha de Stalingrado, mas pela Segunda Guerra toda. Esse jogo termina você entrando no Reichstag em Berlim. Né? Quando eu fizer a resenha do Berlim 1945, que é o outro livro do Beaver, né? Eu vou recomendar esse jogo também. Esse jogo termina você entrando em Berlim, cara. É um jogo fantástico para se ilustrar a história. Então, nosso passeio pela história e a nossa resenha fica por aqui. Eu vou estar resenhando alguns outros livros do Beaver também, né? E queria agradecer vocês pelo nosso encontro, pessoal. Fique ligado aí no canal que vai ter muita resenha de quadrinhos, de livro, né? De muita coisa legal e muita coisa que eu gosto de conversar. Né? Então fica ligado aí no canal aí, tá sempre saindo o vídeo aí. Viu, pessoal? Um grande abraço, Deus abençoe e proteja a todos.